Olá, boa tarde, queridos alunos, colegas professores. Esta é uma aula para a primeira série do ensino médio, uma aula de Química. O tema da nossa aula de hoje é transformações químicas. E para ministrar essa nossa aula, nós contaremos hoje com a presença do professor Josemar. Eu sou a professora Márcia, estarei aqui com vocês através do chat aqui, moderando aqui, as nossas mediações, tá bom? Professor Josemar, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, professora Márcia, primeiramente, obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado, interagindo com a gente aí. Espero, que eu corresponda às expectativas de vocês, que conseguimos aí ter uma boa aula, e que o retorno dos alunos também seja bom, de excelente para todos nós, ok? Como a professora Márcia já disse, hoje nós vamos falar sobre transformações químicas, certo? Então nós temos aí as propriedades e transformações da matéria. É o conteúdo do primeiro bimestre, ok? E o aluno, ele deve realizar as atividades propostas, anotar as suas dúvidas, e utilizar o caderno do aluno volume 1, E suas dúvidas você pode ir tirando aí juntamente com o seu professor, ok? A habilidade que nós vamos trabalhar hoje, identificar e comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre suas massas, ok? Objetivo ou objetos de conhecimento, transformações químicas na natureza e no sistema produtivo, certo? Então aí nós temos transformação da matéria. Semana passada nós estávamos falando sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Portanto, a transformação da matéria, ela pode ocorrer tanto num fenômeno físico quanto num fenômeno químico. Primeiro, para entender uma transformação da matéria, ele tem que avaliar a substância inicial e a substância final, ok? Para ver se ocorreu uma transformação ou não. Como nós temos aí na imagem abaixo, ok? Conhecidos por todos, os ovos crus, se você observar, ele tem lá uma determinada aparência, Ele tem a gema, a clara, Ela tem uma certa, como que eu posso dizer, maleabilidade, ok? E quando você aumenta a temperatura desse ovo, você coloca em uma frigideira, para fritar, ou você coloca em uma panela para cozinhar, você vai observar nitidamente que houve uma alteração nessa substância, ok? Ou nas substâncias que formam esse ovo. Portanto, quando ele está frito, se você observar a clara, ela mudou totalmente sua aparência, ficou branca, e tem uma resistência maior, assim também a gema, e isso acontece. Portanto, aí está ocorrendo uma transformação química, A transformação da matéria, ok? E aí também temos, a continuação da transformação da matéria. Se vocês observarem nessa imagem, nós temos aí um cacho de banana, ok? Portanto, a banana, conforme ela vai se desenvolvendo, vai ocorrendo a sua formação ou a formação desses cachos, ok? Está ocorrendo uma transformação química, certo? Uma transformação da matéria. A partir do momento que a banana ela está totalmente formada, ok? Vai ocorrer o amadurecimento dessa banana ou dessas frutas. Então, o que acontece? Portanto, está ocorrendo aí uma transformação química. Ela, verde, ela tem uma característica, ok? Ela madura, ela tem uma outra característica. Se você observar também os portões, de ferro principalmente, sobre a ação da chuva, do sereno, etc. e tal, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, esses portões, eles começam a enferrujar, portanto, está ali se transformando em uma nova substância. Podemos observar também os carros, Se você observar os veículos que ficam expostos aí ao tempo,
né, por muito tempo, ele começa a enferrujar e, né, vai ocorrendo ali uma transformação dessa matéria, ok? Uma coisa Certo aí, professora Márcia? Sim, uma coisa interessante, professor, é que a gente está vendo ali, né, um cacho de banana bem madurinho, né? E existe também uma questão de um reagente químico que muitas pessoas colocam, né, para acelerar esse processo de maturação da banana verde na banana madura, né, o carbureto. Isso. Que também é um composto químico que auxilia aí, né, na aceleração aí dessa maturação, ou seja, né, acelera essa reação química. Sim, tanto na banana quanto em outras frutas, né? Que aí o amadurecimento ele ocorre mais rapidamente, certo? O bem lembrado aí pela professora Márcia, ok? E aí nós temos, né, a descrição da transformação química ou da transformação da matéria. Como eu disse, né, para você observar que está ocorrendo ou se está ocorrendo uma transformação, é necessário você observar o processo inicial e o processo final, certo? Então aí nós temos, né, os compostos, né, exemplo aí do ovo, por exemplo, se você pegar, né, o ovo cru, ele tem um certo aspecto, uma certa aparência. O ovo frito, ele já tem uma aparência diferente. Portanto, ali você observa que ocorreu uma transformação química, certo? A banana também, a banana verde, né, o processo inicial. A banana madura, o processo final. Então, se observarmos aí, você tem o processo inicial e o processo final. Portanto, está ocorrendo uma alteração química, certo? Uma transformação da matéria, certo? Aí nós temos, né, outros exemplos na tabela aí, fácil de vocês observarem, nós temos aí o estado inicial, né, e o estado final. E aqui nós temos a transformação. Observe aí que nós temos transformação, enferrujamento de uma chave. O estado inicial, a chave, ela está intacta, né, novinha, e aí nós temos o estado final, a chave enferrujando, ok? Então está produzindo aí o óxido ferroso. E aí nós temos a queima de uma folha de papel. Observe que temos aqui as folhas, ok? E quando, né, o seu estado final ocorreu que está pegando fogo ali, está sendo queimada. Então aqui você tem no processo inicial uma folha totalmente branca, né, formado por uma certa, ou tem uma certa composição, e quando ela passa para o estado final, que está ocorrendo uma transformação, né, as propriedades químicas dessa folha está sendo transformada, né, em energia luminosa e também energia térmica, porque está esquentando, está aquecendo, né, ou iluminando também. E aqui nós temos a fusão do gelo, né? Observe que nós temos o gelo, o estado inicial, e aqui nós temos a água, o estado final. Então, se observarmos aqui essa tabela, na primeira e na segunda transformação, na chave e na folha, o estado inicial e o estado final, nós temos aí uma transformação química. Ocorreu uma transformação da matéria, certo? No primeiro caso ali, nós temos uma oxirredução, não é isso, professor? Isso, oxirredução. A chave, né, de metal, ela perde íons para a natureza e, portanto, né, ela adquire esse aspecto poroso ou ferruginoso. Isso, que é o ferrugem. No caso, o ferrugem. E no caso seguinte, nós temos aí, através da combustão, a liberação de gases também, né, para a atmosfera e a transformação do papel em cinzas, não é isso? Sim, né, além da energia que é produzida, né, a energia luminosa e a energia térmica, né, nós temos aí, né, muito bem lembrado, a produção de gases que ele consome para ocorrer a combustão, consome o gás oxigênio e libera o gás carbônico para o ar atmosférico. E aí nós temos também a produção das cinzas, ok? Então aqui no primeiro e no segundo, né, nós temos uma transformação química, enquanto no estado, na última aqui, não está ocorrendo um fenômeno químico, e sim um fenômeno físico, porque a água ela só está mudando de estado, ok? Mas está ocorrendo aí uma transformação na matéria, mas somente a mudança de estado, do estado sólido para o estado líquido, ok? E aí nós temos fenômenos físicos
e químicos, ok? Como eu acabei de dizer ou de mencionar, observe aí a imagem do pão, né? O pão já está pronto. O que acontece? O pão ele foi apenas fatiado. Então, se ele foi apenas fatiado, ocorreu alteração na sua composição química? Não, só ocorreu, né, uma alteração na sua forma, no seu formato. Portanto, aí, né, não alterando a composição química dessa substância, ocorreu apenas uma transformação física. Agora, a imagem abaixo, transformações químicas. Quando o ovo cru, né, ele é colocado na frigideira, portanto, submetido ao aquecimento, ok? Se você observar o processo inicial e o processo final, ele está totalmente diferente. Portanto, ocorreu alteração na sua composição química. Aí ocorreu uma transformação química, certo? Então, transformação física, não ocorre alteração na composição química, que é o caso, só retornando aqui, ó, né? O último exemplo aqui, a fusão do gelo, ele mudou de estado, né? O gelo mudou, está no estado sólido, mudou para o estado líquido, mas não ocorreu alteração na composição química. A fórmula do gelo é H2O, certo? E aí nós temos a fórmula da água também é H2O. Então só mudou de estado físico, ok? A sua estrutura, mas a composição é a mesma. Certo? Diferente dos casos de cima, né, professor? Isso. Que quando acontece nessa questão aí da oxirredução, a gente tem, então, a transformação da matéria inicial em outra matéria. Isso, em outra substância, né? Que é o exemplo aí do pão, né, e do ovo frito. Portanto, o pão só foi cortado, então não teve alteração na composição química. O ovo frito já teve alteração na composição química, ok? E aí nós temos reações. As transformações químicas são também chamadas de reações químicas, né? Então nós temos aí, pois o estado final é constituído por substâncias diferentes daquelas presentes no estado inicial. Aqui nós temos um outro exemplo, né? O cobre, ele reage com o nitrato de prata, ok? E produz a prata no estado sólido mais o nitrato de cobre 2 no estado aquoso. Portanto, nós temos aqui, né, ao lado direito, nós temos então os reagentes. A setinha aqui, ó, está indicando que ocorreu uma reação química. Portanto, se eu tenho o cobre... deixa eu só apagar aqui. Se eu tenho o cobre, ok? Mais o nitrato de prata, AgNO3, certo? Ocorreu uma reação química entre os dois e produziu o que? Prata, portanto, Ag mais, aí nós temos CuNO3, 2. Portanto, aqui, né? Observe que ocorreu uma reação química. Eu tenho de um lado, né, o cobre mais o nitrato de prata, eles se unem, sofre uma reação química, uma transformação química, transformando em prata mais o nitrato de cobre 2, ok? Muito bem. E aí nós temos aqui um exemplo, né, um esqueminha para você entender melhor a equação, né? Portanto, aqui nós temos a molécula de gás hidrogênio mais a molécula de gás oxigênio, certo? Então aqui, desse lado, eu tenho os reagentes, certo? A setinha está indicando que está ocorrendo a transformação. Portanto, ela indica que ocorreu uma reação química. Uma reação, ok? Observe aqui, ó, ela foi transformada em quê? 2 moléculas de água, 2HO2.
Portanto, então para eu ter 2 moléculas de água, eu preciso de 2 moléculas de gás de hidrogênio, ok? 1 molécula de gás de oxigênio. O que acontece? Aqui nós temos o coeficiente, esse número à frente do gás de hidrogênio, que ele mostra aqui, ó, coeficiente estequiométrico. Portanto, a equação precisa estar balanceada, certo? Aqui nós temos outras representações que pode estar em uma reação química, indicando os estados físicos da substância. Que nós temos aqui a letra G, né, o estado gasoso, aqui também o gás de oxigênio e aqui a água também, que está no seu estado gasoso, ok? Então aqui nós temos o esqueminha de uma reação química, como ocorre uma reação química. Portanto, as reações químicas, elas precisam estar balanceadas, ok? Para que possa ocorrer a lei de Lavoisier. Como nós temos aí, a lei de Lavoisier, em uma reação química feita em um recipiente fechado. Portanto, a lei de Lavoisier, ela só vai ocorrer se a reação química ocorrer dentro de um recipiente fechado, que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, ok? Se não ocorrer dentro de um ambiente fechado, não vai ocorrer a lei de Lavoisier, porque você precisa a mesma quantidade de massa dos reagentes ter a mesma quantidade de massa dos produtos, ok? Então aí nós temos um exemplo, né? A tabela a seguir apresenta valores das massas envolvidas na reação de combustão do magnésio em 2 experimentos distintos, certo? Então temos aí massa de cada componente presente no sistema inicial e final durante a reação de combustão do metal de magnésio. Então, se você observar aqui, no primeiro experimento, né, a massa inicial, certo? Nós temos aí 6 gramas de magnésio, ok? E 4 gramas de oxigênio. Ele vai formar o sistema final, 10 gramas de óxido de magnésio. Portanto, aqui, ó, a massa dos reagentes, ok? Ela tem que ser igual à massa dos produtos. Então, aqui no caso, eu tenho o magnésio, Mg, ok? Que reage com o oxigênio e vai produzir o MgO, que é o óxido de magnésio. Então, lembrando lá da lei de Lavoisier, a massa dos reagentes, ela tem que ser igual à massa dos produtos, ok? Isso quando ocorrer em um recipiente fechado. Aí nós temos aqui também, e aí nós temos também a lei de Prost, ok? A lei de Prost é a lei das proporções constantes. Observe que a reação de baixo é a mesma, mas nós aumentamos aqui as massas, ok? Então aqui se eu tinha 6 gramas de magnésio, eu aumentei para 12. Se eu tenho 12 gramas de magnésio, automaticamente eu vou precisar de 8 gramas de oxigênio, ok? Então eu tenho 12 mais 8 gramas é igual a 20 gramas. Aqui a massa dos reagentes, ok? E aí eu tenho aqui a massa dos produtos, que é igual a 20 gramas. Então a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, quando ocorre em um ambiente fechado, ok? A lei de Lavoisier. E aí, se você observar aqui a massa do magnésio e a massa do oxigênio, sabendo que, né, eles aumentam sempre nas mesmas proporções, ok? Aí nós temos a lei de Prost. Quando você altera a massa de uma substância, ok? Todas as outras substâncias terão que aumentarem, ok? Sempre na mesma proporção. Então aqui nós aumentamos em 100%,
ok? A massa do magnésio, aqui a massa do oxigênio também teve que ser aumentada em 100%. Se você observar aqui de cima, nós obtivemos 10 gramas, ok? Aqui embaixo, como as outras foram aumentadas em 100%, aqui também, né, nós obtivemos uma massa de 100% maior no experimento 2 em relação ao experimento 1, ok? Muito bem. Aí nós temos, agora é a sua vez, ok? Portanto, temos aí, na neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas de ácido clorídrico reagem com 58 gramas de hidróxido de magnésio e há formação de 36 gramas de água e X gramas de cloreto de magnésio. Analise essas informações e determine a massa do cloreto de magnésio formado na reação, ok? Então vamos dar aí 2 minutinhos para vocês estarem respondendo. Olha só, professor, bastante interação aqui, muitos professores, né, já pegaram as indicações que os seus alunos colocaram. Veja bem, na PEI Barão de Monte Santo de Mococa, 95 gramas de cloreto de magnésio. O professor Gilmar também falou a mesma coisa, a professora Cris, tá? Aqui também o professor Antônio Carlos, também os seus alunos também citaram 95 gramas. Professor Nelson também, 95 gramas de cloreto de magnésio. Professor Alexandre, professor Alex Antônio também, 95 gramas. Professor Luiz Fabiano também, né? Olha lá, professor Érico também. Então, assim, a grande maioria aqui das respostas, né, foi aí de 95 gramas de cloreto de magnésio. Está correto, professor? Sim, muito bem. Obrigado aí pela participação de todos, né? Excelente aí as respostas e os professores aí contribuindo, né, com a devolutiva aí dos seus respectivos alunos. Então aí nós temos, né, o esqueminha aqui, ó, o ácido clorídrico, né, 73 gramas de ácido clorídrico, ele reage com 58 gramas de hidróxido de magnésio, ok? E produz 36 gramas de água. Ele está pedindo para encontrar qual a quantidade de gramas, ok, do cloreto de magnésio, que corresponde a X. Então temos, pela lei de Lavoisier, né, 73 gramas mais 58 gramas, ok?
que se trata dos reagentes. Lembra lá, né? O que está à sua direita, à sua esquerda aí nós temos os reagentes, à direita nós temos os produtos. Então aqui 73 mais 58, nós temos os reagentes, certo? Que aqui vai dar 58 mais 73, 131 gramas dos reagentes, ok? E aqui é só você fazer o esqueminha, certo? Eu tenho x mais 36, então nós vamos, faltou 6, x, ok, igual 131 menos, ok, 36. Então teremos x, ok, é igual a 95 gramas. Então aí, né, a quantidade de cloreto de magnésio que foram produzidos foram 95 gramas, ok? Portanto, a massa do cloreto de magnésio formada é de 95 gramas, ok? Conseguiram realizar as atividades? Ficou alguma dúvida? Né? Fale aí com seus professores, tiram suas dúvidas. Agradeço a participação e a colaboração de todos os professores, né, e vocês, e a professora Márcia aqui também, ok? Ok, muito obrigada, professor. Obrigada a todos por participarem das suas escolas. Agora vai aparecer na nossa tela o QR Code e também um linkzinho, tá? Aí vocês podem colocar as dúvidas e possíveis sugestões para melhorar ainda mais a qualidade de nossas aulas. Muito obrigada a todos. A gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau.